Muito bem, pessoal. Couto aqui. Na aula de hoje a gente vai estar falando sobre Inverse Value Gaps, sobre as inversions, os famosos speed arrays invertidos. A primeira coisa que vocês precisam saber é que esses speed arrays invertidos eles aparecem em momentos muito específicos e eles servem para a gente mensurar a força e a troca do order flow. O que é order flow? Por exemplo, a gente está subindo aqui, fazendo os seus estruturas de alta, esses rallies de alta, até que a gente troca isso para baixo, a gente começa a fazer um order flow bearish agora, fazendo rallies, ou seja, ineficiências, fair value gaps, movimentações agressivas para baixo. Então a gente trocou o nosso order flow. Uma hora a gente estava mirando em buy stops, ou seja, buy side liquidity. Na outra a gente vira e começa a mirar em sell stops, sell side liquidity. Isso que está na tela de vocês é um Market Maker Model, vocês devem conhecer, e ele é crucial para a gente entender o order flow e para a gente entender o que eu vou comentar para vocês. Levem em consideração, isso aqui é o Market Maker Sell Model, mas vocês podem simplesmente inverter isso na cabeça de vocês e vai se tornar um Buy Model. Eu tenho um exemplo também que eu vou mostrar mais para frente. Original Consolidation, First Distribution, Second Stage, Acumulação 1, Acumulação 2, First Stage, Second Stage, Silver Bullet. É o meu modelo de Market Maker Model. Tem gente que utiliza outros nomes, outras nomenclaturas ou outro tipo de distribuição aqui, ou chama de acumulação, enfim. Mas vocês precisam entender que para isso, para a aula de hoje, a gente precisa ser capaz de identificar essa mudança no order flow e a gente vai mensurar isso por meio das fair value gaps, por meio das inverse fair value gaps. Então, a gente precisa ser apto a enxergar boas movimentações de retração e impulsão aqui na buy side of the curve. Isso aqui, do outro lado, quando a gente vira o order flow bearish, é a sell side of the curve. Aqui antes da reversão é a buy side of the curve. A gente precisa estar apto a enxergar movimentações de expansão aqui e de retração para definir os nossos fair value gaps, nossos range. Bom, é isso que a gente precisa identificar aqui. Os momentos onde a gente tem, por exemplo, olha só, a gente para e a gente começa a expandir. Onde a gente para, a gente começa a expandir. Onde a gente para, onde a gente começa a expandir na buy side of the curve. E isso vai servir para a gente entender aqui a sell side of the curve. Bom, as inverse fair value gaps, então, elas vão se apresentar de duas possíveis maneiras, ou elas vão se apresentar completamente no lado da buy side aqui, que é o lado contrário. Então, fair value gaps que serviram de alta anteriormente vão ser rompidas e vão começar a servir como premium array, para a gente vender nelas. E também o preço ele pode acabar fazendo novas movimentações aqui de correção na sell side of the curve, e a gente vai ter inverse fair value gaps aqui também. Nesse caso, a gente vai estar pegando as inverse fair value gaps que estão no premium. Como assim? A partir do momento que eu tenho, então, essa mínima e essa máxima aqui, a partir do momento que essa máxima aqui ela for colocada e a gente acreditar fielmente que essa máxima aqui ela vai segurar o order flow bearish, como que a gente sabe disso? Quando o preço faz market shift aqui, change state of delivery, ele começa a trabalhar agora no order flow de baixa, a gente pode imaginar que essa máxima vai segurar, principalmente se ela tiver cumprido o objetivo dela de estar acima de uma old high, acima de uma máxima aqui antiga, capturando os nossos buy stops. Aí a gente vai traçar um range de premium discount dessa mínima até essa máxima, e a gente vai pegar as fair value gaps que forem bullish aqui, quando elas serem invertidas, elas vão ser boas no inverse fair value gaps. As fair value gaps que estiverem aqui na região de discount, a gente vai desconsiderar, justamente porque a gente quer pegar esse movimento da reversão aqui, ou então essas fases de distribuição aqui, que ainda se apresentam da metade para cima do range, ou seja, na região de premium, são os níveis favoráveis para a gente poder estar executando operações vendedoras, nesse caso aproveitando esses rallies aqui para baixo. Lembrando que o preço ele pode fazer esse market maker model de outras maneiras, ele não precisa ser exatamente assim perfeitinho. Muitas vezes ele vai demorar mais aqui nesse lado da direita, fazendo time distortions, que a gente chama. E a gente vai estar utilizando esses features aqui para ou fazer operações ou para mensurar a força desse market maker model, coisa que eu vou ensinar vocês a fazer. Então, a gente tem aqui o market maker buy model sendo estabelecido com essa máxima aqui. Essa aqui é a nossa buy stops, o nosso alvo, original consolidation, que a gente chama. E o preço ele veio aqui varrer esse nível de sell stops aqui embaixo. E aqui embaixo ele começou a colocar sinais de reversão. Se vocês querem que eu ensine vocês a ver os sinais de reversão em si, digam aí nos comentários que eu posso trazer um vídeo.
Porém aqui, vamos focar no Inverse Fair Value Gaps. Percebam que a gente então tem essa máxima aqui como alvo e a gente tem essa mínima aqui como o ponto que a gente imagina que vai reverter, que vai segurar para o preço expandir lá para cima. Então a gente pode traçar o que a gente chama de Implied Dealing Range, buscando 50% aqui desse range. A gente vai ter a região de discount e a região de premium. Bom, aqui a gente precisa conseguir enxergar as movimentações de retração e de impulsão com clareza. Nesse caso, a gente não consegue identificar isso muito bem. A gente até consegue ver uma impulsão e correção aqui, porém, como você pode ver aqui na região do discount, a gente vê poucas movimentações assim. Então, o que a gente pode fazer nesse tipo de caso? A gente pode descer o tempo gráfico. Como eu já tenho um tempo gráfico de 1 minuto, eu vou descer para o tempo gráfico de 15 segundos. Mas antes, né, colocando aqui o Dealing Range, o Implied Dealing Range que a gente chama, do discount e do premium, a gente tem essa Fair Value Gap aqui, ainda pelo minuto, né, que se apresenta aqui no discount, que pode ser uma boa, mas a gente vai descer o tempo gráfico por 15 segundos, para a gente conseguir identificar justamente esses pontos aqui de Buy Side Liquidity, que são os nossos pontos onde a gente impulsiona. E normalmente não, sempre a gente vai ter Fair Value Gaps aqui nesses níveis. Então você pode ver essa movimentação aqui, deixou essas Fair Value Gaps, essa movimentação aqui, deixou essas duas aqui, essa aqui, deixou essa aqui, deixou essas outras aqui, pelo 15 segundos. Pegando aqui do equilíbrio para baixo, a gente vai identificar, por exemplo, essa Fair Value Gap aqui embaixo, essa daqui e essa daqui, essas duas aqui. Um segredo que eu quero comentar para vocês é Fair Value Gaps que já foram referidas na venda, ou seja, que já seguraram na ponta vendedora, quando elas são invertidas, elas tendem a segurar também na ponta compradora. E o que significa uma Fair Value Gap segurar? É ela tocar e jogar o preço para longe. Então, por exemplo, essa Fair Value Gap pequena que a gente tem aqui embaixo, ela foi uma Fair Value Gap que durante a sell side, então, ou seja, quando estava descendo, ela deixou esse topo dentro dessa Fair Value Gap, como você pode ver, nessa pequena Fair Value Gap está meu mouse, e ela já foi referida uma vez. Então, se a gente estender isso aqui para frente, a gente vai ter uma Fair Value Gap que vai estar numa pernada de impulsão, na região de discount e próximo da reversão, ou seja, num preço excelente. Se ela segurar, ela está indicando para a gente claramente que o preço ele vai voltar para esses pontos aqui e possivelmente completar esse Market Maker Model. Bom, a gente pode ficar de olho também nessa outra aqui, por exemplo. Ela também segurou o preço, de certa forma. Se a gente estender ela para frente, a gente vai ver que ela segurou nesse topo, nesse topo, nesse topo. E ela originou essa movimentação de baixo aqui, que já deixou novas Fair Value Gaps. Então, se a gente estender ela para frente, quando ela for rompida, ela vai ser um possível ponto de suporte para a gente. Então, foi essas mesmo que eu pontuei aqui com vocês. Como você pode ver, elas vão ser referidas como Inversion Fair Value Gaps a partir do momento em que elas forem rompidas com o corpo dos candles. Coisa que muita gente poderia acabar se enganando aqui nesse ponto, acreditando que ela tivesse rompida só porque passou um pavio, mas a gente precisa esperar elas fecharem acima realmente, igual foi feito aqui. E automaticamente isso aqui vai se tornar uma Inverse Fair Value Gap que vai segurar o preço lá na frente. Assim como essa aqui de baixo também, que foi a primeira Inverse Fair Value Gap. No caso a gente teve essa outrazinha aqui, mas utilizando a regrinha que eu falei para vocês, que vocês podem considerar ou não. Eu gosto de considerar, porque já vai me mostrar anteriormente que é um ponto realmente que segurou na venda, agora pode segurar na compra, que é a regra da Referred Fair Value Gap, né, que já foi utilizada uma vez, quando rompida, utilizada aqui como suporte. Por isso, quando elas voltam aqui, elas seguram o preço para mirar novamente na liquidez aqui, na liquidez lá em cima, tornando aí pontos excelentes para a gente poder estar executando operações compradoras, acreditando que o preço vai voltar para cá. Posteriormente, aumentando o tempo gráfico agora, o tempo gráfico de 1 minuto, a gente consegue reparar esse Market Maker Buy Model sendo completo. Aqui, sendo original consolidation, ele fazendo aquela volta lá embaixo, e a gente justamente utilizando as Fair Value Gaps de 15 segundos, conseguindo observar essa mínima aqui se formando, sendo uma possível oportunidade de compra, e essa mínima aqui se formando também, sendo uma possível oportunidade de compra, para o preço expandir lá para cima. Agora vamos tratar de um Market Maker Sell Model. Vocês podem ver aqui é a Original Consolidation nesses Sell Stops. Por isso ele faz a captura desses fundos, depois ele expande até aqui no Buy Stops,
fazer essa manipulação. E aí ele começa a trabalhar na venda. A partir desse momento, então, a gente pode descer o tempo gráfico novamente. Ali estava nos 5 minutos. Aqui estamos no 1 minuto. Dando um zoom no ponto onde o preço ele começou a fazer sua reversão. Como você pode ver, ele está um price action mais consolidado. Inclusive pelo horário, que isso aqui está se dando, meio-dia. Mas a gente tem aqui pelo 1 minuto essa Fair Value Gap, que é uma das poucas que a gente consegue identificar bem nitidamente o movimento de expansão. A gente consegue identificar essa mínima e que ela expandiu. Já outros aqui a gente não consegue identificar muito bem Fair Value Gaps dentro de movimentos de expansões. Então, a gente só consegue identificar essa e essa. E logo aqui embaixo já é o equilíbrio desse range, Market Maker Model. Então, essa Fair Value Gap aqui, ela precisa ser rompida. Ela é rompida aqui nesse ponto. Quando esse candle fecha abaixo dela, ele já utiliza uma vez como resistência, depois ele vem utilizando novamente como resistência. Como você pode ver, ele foi utilizado na compra algumas vezes. Quando foi rompido, se tornou um ótimo ponto de venda aqui pelo 1 minuto, onde a gente tem novas movimentações expansivas aqui se dando justamente com o topo dentro dessa Inverse Fair Value Gap. Aqui a gente tem uma outra Fair Value Gap, também Referred. Ela foi utilizada aqui na compra uma vez e jogou o preço bastante para cima. Como vocês podem ver, é também um dos poucos movimentos expansivos que a gente consegue chamar aqui com qualidade. Logo, ele reverte isso aqui para baixo, rompendo, ela inverte essa Fair Value Gap e aí automaticamente a gente não fecha mais acima dela. Você pode ver que os pavis eles passam, fazem um pouco de dano aqui nesse topo, mas logo em sequência eles expandem, também formando essa nova movimentação de expansão, utilizando essa Inverse Fair Value Gap como um ponto de resistência. Então, vocês precisam entender essa dinâmica, os tempos gráficos maiores e depois para o tempo gráfico menor, para poder pegar as melhores Inverse Fair Value Gaps. Pelos 5 minutos, como vocês podem reparar, todo esse Market Maker Sell Model aqui é isso que está na tela. Aqui, então, a gente consegue chamar exatamente a máxima aqui e essa máxima aqui, utilizando as Inverse Fair Value Gaps do M1, igual eu mostrei para vocês. Quando a gente estava no último exemplo, a gente conseguiu pegar as mínimas do M1 utilizando 15 segundos. Aqui a gente consegue pegar as máximas dos 5 minutos utilizando o M1. Essa aqui e essa aqui na frente, que são excelentes pontos para vender, com vantagem estratégica. Posteriormente o preço foi até lá. Por que a gente não vai considerar então essas Fair Value Gaps aqui, ou essa? Porque elas já estão na região de discount. Pelo menos essa aqui já está muito próxima da região do discount. Então, para a gente mensurar o order flow, é mais interessante a gente utilizar essas daqui de cima. Perfeito, pessoal? Então, muito obrigado por você ter assistido essa aula e até a próxima. Inclusive, eu queria pedir desculpa porque eu não vou conseguir editar essa aula, o arquivo está bem pesado. Então, o cara me ligou ali no meio, cara, do nada esses números ficam ligando pra gente. Então, eu espero que isso não tenha atrapalhado vocês. E é isso. Muito obrigado.